Depois dessa noite maravilhosa de partilha que a gente teve, de muita oração, de muito sono para alguns, mas também de dança e de diversão, a gente vai começar de novo a nossa segunda parte do nosso podcast. Então a gente vai receber o nosso casal de convidados, lindo casal, eu amo, sou fã. O Patrick e a Adriele, podem vir, gente. Eu já, entre aspas, apresentei vocês, mas vocês podem se apresentar, por favor. E aí, galerinha do meu canal? Ah, é pra olhar pra cá. Tudo bem com vocês? Tava esperando esse momento, só pra falar isso mesmo. Gente, boa noite. Eu me chamo Adriele. Eu sou da paróquia Santa Luzia. Tenho 23 anos. Depois eu falo mais coisas. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Pra quem não me conhece, eu me chamo Patrick, tenho 28 anos, sou namorado dessa princesa aqui, essa maravilhosa. E eu sou da paróquia Santa Luzia também. Antes de vir para a paróquia de Santa Luzia, eu era da paróquia do Senhor do Bonfim, lá de Japeri, próximo do Renan. Então, já o conhecia de grupos jovens e é isso. Então, é um prazer receber vocês aqui. E a nossa primeira pergunta para vocês é: ser jovem na fé é um desafio. Como é a caminhada de vocês na juventude dentro da igreja? Bom, a minha caminhada com o Patrick, eu posso falar que eu vou responder por nós dois, porque senão as respostas são muito parecidas. Desde pequenos fomos criados na igreja, graças a Deus. Nossas mães nos levavam, né? Nossos pais um dia vão nos levar. Crescemos na igreja, fizemos crisma, catequese. Eu participei de infância missionária. Patrick já foi coordenador de grupos jovens. Também já participei, também faço parte da coordenação aqui da Corania. Então, graças ao bom Deus, a nossa caminhada é constante. Digo que constante na igreja. A gente frequenta as Santas Missas todos os domingos. Se eu não for, eu passo até mal. E é isso. Olha, caminhar, sendo da igreja ou não, é bem difícil seguir certinho o que a igreja nos diz. Porém, para quem está dentro da igreja, a gente já sabe que é difícil. Agora imagina você estar fora da igreja. Tanto eu quanto a Adriele, como ela falou, né? Nós fomos nascidos e criados na igreja. Catequese, todos os sacramentos. Tá faltando só um que em breve, se Deus quiser, vai sair. Mas é difícil. É uma responsabilidade muito grande estar junto com a juventude, porque o mundo nos oferece muitas coisas ruins. E nós somos constantemente, principalmente em redes sociais, vem tudo de ruim. E se você olhar alguma coisa, seja por 1 minuto, 2 minutos, aquilo vai vir mais. E às vezes a pessoa pode ser curiosa. Ou às vezes você pode ter um amigo, igual hoje. Olha quantas pessoas estão aqui na igreja. E para mim é uma felicidade imensa eu saber que eu conheço quase a maioria das pessoas que estão aqui. Isso é uma coisa muito boa, você ter um vínculo de amizade de pessoas que frequentam a igreja, pessoas que vão à igreja, pessoas que vão caminhar junto com você. Isso ajuda no desafio. Uma pessoa que está na igreja te levanta. Uma pessoa que está fora da igreja, você pode levantar essa pessoa também. Mas essa pessoa ela pode te derrubar. Você tem que estar com a sua fé firme. Senão você vai cair. Hoje, que coisa linda e maravilhosa tá essa juventude toda aqui reunida. Todo mundo dançando, brincando. Às vezes, quem não quer dançar e é mais tímido, começa a dançar. Eu vou ver o outro dançando e falo, aí, se meu amigo dançou, eu vou dançar também. Mas isso acontece pro ruim também, para coisas negativas. Se todo mundo está fazendo algo errado, por que eu não vou fazer? E dentro disso, dessa dimensão também de como a gente se porta, o que significa para vocês ter esperança nos dias de hoje? E a esperança não engana. Foi o que a gente partilhou muito no nosso grupo,
que se a nossa esperança ela estiver enraizada em Deus, e se a gente não colocar tanto a nossa esperança nas pessoas, a gente consegue ser mais firme, ser mais forte. E a gente tem que sempre lembrar que aqui, agora, o amanhã não é o nosso fim último. Porque o nosso fim último é o céu. Precisa encerrar no céu, ele não acaba aqui no mundo. O mundo é só uma passagem. E é muito rápido, é muito pouco tempo viver 80 anos. É muito pouco tempo viver 100 anos. É muito pouco tempo diante da eternidade que Deus já preparou para nós. Então, a nossa esperança depositada em Deus, principalmente em Deus, ela nos leva a lugares incríveis e enormes, inclusive e principalmente a eternidade. E como diferenciar uma esperança verdadeira, enraizada em Deus, de um otimismo superficial? Porque hoje em dia, o que mais a internet tem é isso. Hoje a gente viu o momento de adoração, né? O momento de adoração é uma parte que toca muito o coração de todos nós, e não tem como dizer que não toca. O nosso grupo refletiu sobre isso. E são coisas muito, muito boas e perfeitas. Deus é perfeito. O momento de adoração é algo perfeito, como a própria missa, completa por excelência. Mas muitas coisas que acontecem nas nossas vidas, do lado de fora, nos trazem algo que não vai nos conectar com a esperança, não vai nos conectar com o amor. Então nós precisamos ter algo consolidado. Muitas das vezes as pessoas elas estão ali em cima do muro, elas estão na dúvida. Eu estou um pouco no mundo, estou um pouco na igreja. Aonde você está hoje? Isso te ajuda, para te ajudar a caminhar de uma forma correta. Agora, se você vai estar ali em cima do muro, você vai estar quente ou você vai estar frio? Na igreja você tem que ser, ou você é quente ou você é frio. Ou você é de Deus ou você é do mundo. Não tem como eu servir a dois senhores. Ou eu sou da igreja, eu sou católico, cristão, apostólico, romano, ou eu não sou. Então, a gente tem que conversar sobre isso. E como encontrar um equilíbrio entre estar no mundo e não se deixar corromper por ele? Porque assim como a gente falou anteriormente, na pergunta para o Renan, os jovens, a maioria, eles estão iniciando na vida. Então a gente faz faculdade, trabalha, estuda, vai na igreja, e a gente está no mundo, mas a gente não pode se deixar corromper por ele. E a gente não escolhe com quem a gente vai ter convívio, a gente tem convívio com todas as pessoas. Então, às vezes, acaba sendo mais fácil deles nos arrastarem para o lado deles do que a gente que está sozinho arrastar eles para o nosso lado. Às vezes a gente se sente meio perdido nisso. Uma oração que eu sempre faço, principalmente na hora da comunhão, quando o padre está consagrando o vinho, eu falo, Senhor, que o teu sangue possa me tornar sal na terra e luz no mundo. Que eu possa fazer o mínimo possível, às vezes, para conseguir ajudar alguém, para conseguir tirar alguém de uma situação, fazer um gesto, e que ele possa me mostrar essas oportunidades para que eu possa fazer. E, por exemplo, no grupinho de faculdade, como que eu me porto diante das pessoas que estão ali? Eles estão falando de signo, de alguma coisa, eu vou estar ali complementando, falando que eu acredito em signo, falando, Áries não sei o quê. Não é da nossa fé, não faz parte. A gente não precisa julgar, sair julgando, falando que você acredita errado, pode ser que a gente ache errado, mas quem somos nós para julgar? A gente tem que tentar trazer para o nosso lado. Olha, a minha vivência na igreja católica é assim, assim, assado. Poxa, aconteceu uma experiência comigo que foi muito boa, eu queria que você pudesse passar por isso também. E não só com palavras, com a vida, como São Francisco fala, né? Que a gente possa evangelizar com a nossa própria vida. Então, eu acho que não tem equilíbrio, entre aspas falando, a gente tem que estar nesse desequilíbrio mesmo, e desequilibrar para o lado de Deus. Porque a gente, como o Patrick falou, fica meio aqui, meio lá, uma hora a gente cai do muro. E para qual lado a gente cai? Pro lado que vai estar mais forte. Essa parte do equilíbrio, quando a gente está em cima do muro, é algo muito ruim. O que a gente tem que fazer? Sair do muro. A gente tem que ficar alicerçado em Deus. Aonde eu piso? Jesus mesmo fala que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E nós devemos ser luz para o mundo, assim como Deus é. Então, se a gente estiver alicerçado em Deus, a gente vai estar nessa rocha, a gente não vai cair. A gente vai ter a direção, a gente vai ter o caminho certo a percorrer. O equilíbrio é Deus, o equilíbrio é Jesus. E sendo essa luz, né, do mundo que Jesus pede para nós sermos, sal da terra e luz do mundo, como nós podemos ser sinais de esperança para uma igreja que enfrenta desafios
e para jovens que vivem momentos tão difíceis? Essa é pesada. Olha, eu acho, assim como a Adriele falou anteriormente, para a gente ser sinal de Jesus, a gente precisa ser Cristo. As pessoas têm que olhar igual um relacionamento. As pessoas precisam olhar para o seu relacionamento e ver Cristo no seu relacionamento. As pessoas precisam ver no pai tratando os filhos como Cristo trataria os filhos. O filho, na hora que o seu pai, na hora que a sua mãe vai falar algo com você, às vezes a gente pode ficar com raiva e tratar o nosso pai com impaciência, ficar nervoso. Nós somos sinais de esperança quando nós somos amor, quando nós respiramos fundo e falamos, não, ainda que eu estou certo, eu vou abrir mão disso para não fazer mal ao outro, não magoar o outro e ser exemplo de Cristo. Então, a gente consegue fazer isso na nossa vida. É na faculdade, é na igreja, é fora da igreja, é carregar Cristo conosco. Nós somos templos do Espírito Santo. Então nós devemos ser cristãos em qualquer lugar. E agora que vocês falaram, né, lá no comecinho, que vocês são católicos desde pequenininho e que só falta um sacramento a ser feito, então a gente vai fazer uma pergunta sobre esse sacramento. Qual a importância da oração no discernimento vocacional para o casamento? A oração é a resposta para tudo, né? Precisamos sempre estar em comunhão com Deus, saber a sua vontade. E é certo de que quando a gente pergunta, Ele responde. Às vezes a gente se faz doido e fala, Deus manda um sinal, Deus manda um raio. A gente, não, esse sinal tá pouco, manda outro. Ele manda outro. E a gente insiste naquele erro ali porque a gente não quer abrir mão do nosso querer. Mas Ele responde. Então a oração, ela precisa ser base de tudo. Não só para pedir respostas para Deus, mas para ter paciência ao falar com o outro, para ter paciência a entender o ponto de vista do outro. A oração é super necessária, super fundamental. Para tudo que a gente for fazer, para cada passo que a gente der, primeiro deve ser oração. Então, acho que agora a gente pode abrir espaço para perguntas. Como vocês acreditam que um namoro pode ser um sinal de esperança para outros jovens? Bom, antes de conhecer o Patrick, eu estava numa fase que eu estava com muito, muito medo de me relacionar com qualquer pessoa. E quando a gente se conheceu, a gente vai contar um pouquinho na próxima pergunta, no próximo momento. Eu senti que era para ser ele, sabe? A gente teve muitas conversas, a gente foi se conhecendo e eu tinha muito medo porque eu via muitos relacionamentos sendo fracassados, eu via o casamento dos meus pais. Você acha muito não, Patrick? Eu vi o casamento dos meus... Ai, também te amo. Vi o relacionamento dos meus pais, ele viu o relacionamento dos pais dele também. Eu via os relacionamentos ao redor e falava, caraca, eu não quero isso pra minha vida não, vou pro convento. Foi por pouco que eu não fui pra fraternidade o caminho, estava quase fazendo ali um processo vocacional. Aí o Patrick apareceu e aí me fez ter esperança de, caramba, dá sim pra ter um relacionamento legal, dá sim pra ter um relacionamento dentro da igreja, dá pra ter um relacionamento saudável. E a gente sonha em construir família. E família é o projeto mais belo que Deus fez. De estar ali, de ser casado, de ter os 12 filhos que a gente quer ter. De formar mesmo uma família santa para Deus. Então, o Patrick foi meu sinal de esperança de que dá sim para ter um relacionamento santo e saudável. Então, a próxima pergunta. Existe alguma história ou testemunho que marcou sua vida e fortaleceu suas esperanças? Deixa eu dar a mão para a minha história. Ela falou sobre nosso relacionamento, né? Hoje eu tô com a blusa aqui, para quem não tá vendo. Blusa de Santo Antônio. Foi a minha princesa que fez. Mas a blusa de Santo Antônio tem um caso muito específico com a gente se conheceu na igreja de Santo Antônio, no dia de Santo Antônio. Na verdade, um dia antes do dia de Santo Antônio, porque o dia de Santo Antônio é dia 13 de junho, e nós nos conhecemos no dia 12. Então, nos conhecemos na igreja de Santo Antônio, na festa de Santo Antônio, e ela achando que não iria namorar, queria para o convento. Se ela fosse para o convento, pode ter certeza que ela estaria muito bem servida,
porque é um caminho vocacional muito bom, tá? Se alguém sentir essa vontade, só vai. Lá na frente, depois, você não vai se arrepender. Ainda que você fale, não é para mim. Você vai ter um aprendizado único. Mas Deus sabe de todas as coisas. E eu a conheci, e ela falou para mim simplesmente, na primeira conversa que eu tive com ela, eu vim com excesso de confiança, né? Falei, eu vou para cima, né? Só que ela falou para mim assim, olha, eu sou da igreja, primeira conversa, eu não a conhecia, nunca a vi na minha vida e vice-versa. Ela falou assim, olha, Patrick, eu sou da igreja, eu não sou de ficar, esse negócio de ficar não é comigo, e se namorar, se for para ficar é para namorar, e se for para namorar é para casar. Aí eu olhei para ela e falei, olha, eu também só namoro se for para casar, você acha que eu vou namorar por namorar? Oxe, onde já se viu? E tem o Fábio de Mello, o padre Fábio de Mello, ele fala uma frase, né? Assim mesmo, que o namoro ele é feito para duas coisas, ou para terminar, ou para casar. E o meu afilhado, cadê o Carlos? Carlos? O Carlos, ele postou um dia uma frase, que ele falou que o namoro ele é feito ou para casar, ou para pecar. Então, isso é algo forte. Namoro, vou repetir, o namoro ele é feito para casar, ou para pecar. Ou seja, nós que somos cristãos, nós somos escolhidos a seguir um namoro santo. É difícil? É difícil. Você acha que nós não vamos ter desejos? Claro que nós vamos ter desejos. Isso é muito bom, você ter vontade de fazer algo com o outro. Mas tem momento propício para tudo na nossa vida. E o maior sinal em relação a relacionamento é o amor. E o amor, ele vem de Deus, vem da verdadeira esperança que a gente está vivendo nesse ano jubilar. E o simples fato de eu respeitá-la e vice-versa, isso é ser amor, isso é ser cristão, isso é ser sinal de Deus. Isso é algo belo, algo puro, algo que traz Deus não só na nossa vida, mas vai ser algo para a gente poder falar para os nossos filhos e com propriedade de algo que a gente viveu. Quão lindo isso pode ser. E isso é muito lindo. Não sei para vocês, mas para mim é algo muito bonito. De a gente poder presenciar, da gente poder ver esse sinal de esperança, de que a gente pode ter, que os relacionamentos têm que ser santos, porque os santos vêm de famílias santas. Então, assim, eu acho isso muito lindo, muito bonito, de você discernir a sua vocação, e eu acho que isso precisa ser falado, que isso precisa ser ouvido, que tem como ter um namoro santo, um namoro cristão, um namoro católico, um namoro verdadeiro. E tem outra pergunta, não tem? Como vocês fazem para lidar com as incertezas do futuro sem perder a confiança na providência de Deus? Bom, eu vou começar com uma música. A música ela é assim, se vocês souberem, cantem comigo, tá bom? Você não me tirou do Egito pra morrer de fome, nada me faltará, nem no caminho e nem no destino. Eu sei que tu cuidas de mim. Oh. Eu acho que já deu para responder um pouquinho. Deus, ele não nos coloca no caminho sem colocar a mão embaixo, né? Sem a gente não dá um passo sem que a mão dele esteja ali. E a pegar de que nada vai nos faltar, né? A nossa esperança tem que estar nele de que nada vai faltar. Eu, por exemplo, trabalho com sou autônoma, o Patrick também está trabalhando como autônomo. Então, assim, eu não sei quanto que eu vou ganhar por mês. Eu pago não querendo me achar, tá bom? Mas só para dar um exemplo. Minha faculdade é quase R$600 e eu sou autônoma. Então, eu tenho que confiar muito em Deus para que eu tenha ali o dinheiro da passagem, o dinheiro da faculdade, o dinheiro de lanche, o dinheiro para arcar com materiais. Então, é muita fé. É tendo muita fé e tendo a certeza de que se ele me prometeu, se ele realizou esse sonho tão grande que eu tinha, que era a faculdade, que para mim era bem distante, eu sei que ele vai me sustentar, né? Então é realmente confiar nele de que nada vai faltar, nem no caminho e nem no destino final, porque eu sei que ele cuida de mim. Tem uma passagem que eu acredito que alguns de vocês devem se recordar, que Jesus fala dos pássaros.
Se a gente parar para pensar na vida dos pássaros, o pássaro ele vai se alimentar e ele não guarda alimento para o outro dia. Só que os pássaros eles não passam fome. E quem é que provê esse alimento para os pássaros? É Deus. Deus provê para ele. Hoje em dia a gente passa por uma doença muito grande na vida das pessoas, que é a ansiedade, que é a depressão, preocupação. Isso é preocupante. Mas Deus, Ele vai prover. Se Ele prover para os pássaros, por que Ele não vai prover para a gente? A nossa providência, a nossa confiança tem que estar em Deus, tem que estar enraizada em Deus. Ele é a nossa esperança. Ele é a nossa luz. Ele é o nosso caminho. Então, eu quero agradecer a presença de vocês por tantas coisas que vocês puderam ensinar pra gente essa noite, partilhar um pouquinho da história linda que vocês têm. E quero dizer pra vocês também que eu vou estar em oração pelo matrimônio de vocês agora nas minhas orações pessoais e que todo mundo aqui possa estar também, porque é uma vocação tão linda quanto qualquer outra. Eu quero agradecer vocês por terem participado do nosso podcast, por terem aceitado o convite e também pela admiração e pelo acompanhamento que vocês já têm. Só para encerrar, eu quero agradecer o convite, tá? A oportunidade. Para mim, pra gente, na verdade, né? É uma honra poder falar para alguém, principalmente para jovens. Jovens evangelizam jovens. Então a gente pode influenciar uma multidão, tá? E se você transformar a vida de uma pessoa, isso muda o mundo. Isso muda o mundo de uma pessoa. Então, o canal de vocês, jovens emaltanos, está iniciando e pode ter certeza que vai crescer. A gente também vai estar orando muito pelo canal de vocês, porque todo canal de bênção, o pessoal que não seguiu, acredito que eles jogaram lá no grupo, segue, dá uma força, curte, porque isso é essencial para mais pessoas verem coisas boas. A gente vê o próprio Frei Gilson. Olha a multidão que está arrastando. Olha o barulho que está fazendo. É tão lindo que até os canais de reportagem, o YouTube, o UOL, eles estão compartilhando. Podem falar mal, podem falar bem, mas estão compartilhando a nossa fé. E a nossa fé vai fazer muito barulho. Amém. É isso, pessoal. Obrigado pela presença e encerramos o nosso podcast hoje. Boa noite. Segue, curte e compartilha, pessoal.